Olá, caríssimos colegas. Então vamos lá para a Teologia da Revelação, a primeira aula da Teologia da Revelação, que ela começa aqui para nós com uma poesia muito bonita sobre a existência de Deus. Então, todo dia Deus existe. No sorriso de uma criança, no canto dos pássaros, no homem que planta o trigo, que faz o pão. Essa poesia já explica o tema da aula. Deus se revela. Ele fala conosco por meio da criação da vida, das pessoas e da própria história. Antes de abrir a Bíblia, Deus já está falando. É quando a gente vê nascer o sol, o cheiro da terra molhada, alguém fazendo bem. Isso é Deus se mostrando, isso é a revelação. Ele quer dizer, eu estou aqui. A palavra revelação ela vem do latim revelare, ou do grego apocalipse, que significa tirar o véu, que é quando tiramos uma cortina e deixamos a luz entrar. Foi a mesma coisa. Deus se revela. Estamos dizendo que Deus abriu as cortinas e se mostrou para nós. Essa é a importância da revelação. A teologia da revelação, ela é um estudo de como Deus se mostra ao ser humano. Ela é a porta de entrada da teologia, porque sem entender como Deus se revela, a gente não entende o resto da fé. Como pensar em alguém que nós conhecemos apenas por foto? Nós sabemos quem é essa pessoa, mas nós não conhecemos ela de verdade. Nós não a conhecemos pessoalmente, apenas por foto. Agora imagina se essa pessoa ela bate na sua porta e começa a conversar contando quem ela é. Isso é revelação. Nós temos uma ideia, mas nós não sabemos quem é de verdade. Mas se essa ideia vem até nós, isso é revelação. Deus não quis ser apenas falado, ele quis ser conhecido pessoalmente. Olha que interessante. Onde é que ele vai ser conhecido pessoalmente, obviamente? Em Jesus Cristo, né? Na natureza ali de Jesus Cristo. Então, como é que Deus se revelou? Deus ele veio se revelando aos poucos. Se nós formos ver a revelação até Jesus Cristo, isso foi um processo lento. No processo entre ação e palavras. Ação, palavras e ações. Palavras e ações. Vinha lá por meio dos profetas, era a palavra. Depois aconteciam as alianças, ou, ou por exemplo, em Moisés tirou o povo do Egito e tudo mais, as ações. Então, é nesse modo que vem a revelação divina. Na apostila, ela começa a nos ensinar que Deus ele foi se revelando aos poucos no processo. Primeiro na criação, tudo que existe é sinal de Deus. Quando olhamos o céu, o mar, a vida, a gente percebe que nada disso nasceu sozinho. Tudo foi obra do autor, que é Deus. Depois com Noé, que Deus faz uma aliança com toda a humanidade, que ele promete que nunca mais vai destruir a terra. Depois com Abraão, ele chama um homem para começar um povo de fé. Abraão é o pai da fé, então ele acreditou mesmo sem ver. Ter fé é acreditar mesmo sem ver. Depois com Moisés e os profetas, então com Moisés e os profetas nós temos ação e palavra, né? Que Deus liberta o povo da escravidão e nas suas leis. Ele já dá o compêndio pronto. Ele já dá toda a instrução ali para o povo, para literalmente esperar a salvação. E depois com o último sinal visível de Deus, o ponto máximo, a plenitude da revelação, que vai ser com Jesus Cristo. Que é onde chega ali o ponto máximo. Jesus é a plenitude da revelação. É o Deus que se mostrou completamente em Jesus. É o rosto visível do Deus invisível. Então não existe nova revelação depois de Cristo. Tudo que Deus quis dizer, ele disse em Jesus. Então, a teologia da revelação, ela vai da criação até Jesus Cristo. De Jesus Cristo, nós não temos mais revelações depois de Jesus Cristo. Ele foi o último e foi a plenitude da revelação. O Deus que se mostra visível, o Deus invisível que se mostra visível para nós. Então, a partir dali, nós temos os três pilares da fé católica, que é o depósito da fé, que é tudo que Deus revelou, a Bíblia mais a tradição, que é como um baú da verdade cristã, a tradição viva, que é a fé passada de geração em geração, que é como uma receita antiga que nunca vai se perder, e o magistério, que é o ensinamento da igreja. E o magistério é o ensinamento e são ali
e são ali os nossos os nossos transmissores do ensinamento, que são os padres, os bispos e o Papa, que é a grande receita que nunca será mudada. Por exemplo, se alguém lê um versículo da Bíblia errado, o magistério ele vai interpretar do jeito certo. Que a Bíblia é uma tradição e o magistério elas trabalham junto, uma explicando a outra. Então, esses três pilares da fé católica, essa trípode, que é o depósito da fé, a tradição viva e o magistério, eles andam juntos. Eles não podem viver sozinhos, digamos assim. Não há a construção da fé católica com a ausência desses pilares, tá? Necessitamos sempre desses três pilares para termos a verdadeira fé católica. Então, o homem é capaz de Deus. Deus se coloca em cada pessoa um desejo natural de conhecê-lo. Mesmo quem não tem religião, sente lá no fundo uma vontade de entender o sentido da vida. Qualquer ser humano, seja ele o mais teu esclarecido possível ou o mais ateu possível, ele tem uma vontade de entender o sentido da vida. Todos nós. Por isso que o catecismo diz que o homem foi criado à imagem de Deus e por isso é capaz de Deus. É quando alguém diz: eu quero ser feliz, eu quero paz, eu quero justiça. Essas vontades são, na verdade, vontades de Deus, porque só Ele é o bem, a paz e a justiça perfeita. Então, o homem, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo, mesmo não tendo religião, lá no fundo ele vai ter sempre a vontade de entender Deus, porque ele quer entender o sentido da vida. Por isso também que a filosofia anda de mãos dadas com a teologia. O homem sempre tem o pensamento, a complexidade do pensamento de entender Deus, de tentar entender como Deus age, como será o senso de Deus. Muitos, obviamente, nós nunca vamos entender ao todo, mas muito conseguem entender a essência daquilo, tendo a sua plenitude na fé. Então, o conhecimento de Deus e a inteligência humana pode perceber que Deus existe, mas não consegue entender tudo. É como quando nós olhamos para o céu. Nós vemos a luz das estrelas, mas a gente não consegue enxergar o infinito. Até onde os astros são iluminados, nós conseguimos. Mas o fim da imensidão, não. Por isso, Deus se revelou, para nos mostrar o que a razão sozinha não alcança. O porquê do porquê. Então Deus ele vem se revelar para dizer: o porquê sou eu. Onde os confins da razão não alcança, aí está Deus. É mesmo quando falamos de Deus, na nossa linguagem limitada, nós não conseguimos comparar Deus. Vocês já notaram? Nós não conseguimos. A nossa razão, nós como seres humanos, nós somos tão limitados em algumas situações que nós não conseguimos, na nossa linguagem, definir Deus. Por isso que nós sempre colocamos algumas comparações. Por exemplo, Deus é paz, Deus é luz, Deus é nosso Pai, Deus é pastor. Tudo isso são os modos humanos, os jeitos humanos de falar que Deus é algo maior. A Bíblia é a nossa palavra viva. Tá? A Bíblia é o livro das revelações, mas não é só um livro qualquer. É Deus falando conosco por meio de palavras humanas. A Bíblia é a revelação do Deus Todo-Poderoso falando conosco de formas humanas, com palavras humanas. Então a Bíblia ela é inspirada por Deus antes de ser escrita. Ela é a palavra vívida. Deus caminhou com o povo. Os que viveram foi sendo escrito. Então é isso aí. O texto da história da revelação ela é bem claro que a Bíblia foi inspirada por Deus antes de ser escrita. Foi a palavra vívida. Deus caminhou com o povo, e o que viveram foi sendo escrito. Um exemplo disso é que a Bíblia é como se fosse e cada história, a foto, o momento em que Deus esteve presente foi catalogado ali. E ao todo isso somaram-se 73 livros, hoje que nós conhecemos, né? Aliás, houve uma gama de livros maiores, aquilo de suma importância, aquilo que realmente foi atestado como verídico, inspirado por Deus, proposto por Deus, chegaram-se aos 73, que foram 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. São os canônicos.
que são inspirados por Deus, são oficiais. Deus inspirou a revelação. E aos apócrifos, que eles são úteis, mas eles não foram inspirados por Deus. São úteis por um contexto histórico, por uma história de apoio, por alguma coisa assim. Mas ele não é aquele algo canônico, aquilo que Deus propriamente chegou e disse: não, esta é a minha palavra, eu quero me revelar a vocês desta forma. E o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. Sem ele, a Bíblia é só papel. Com ele, a Bíblia vira vida. Por isso que nós sempre temos que pedir a intercessão do Espírito Santo quando nós formos lermos a Bíblia. Porque para nós entendermos bem a ação do Espírito Santo é a mesma coisa de uma declaração de amor. Se você não ama quem escreveu essa declaração de amor para você, você não vai entender o que está sendo escrito, nem vai fazer sentido para você. Mas se você ama quem escreveu, isso tem todo o sentido. Então, para nós entendermos a Bíblia, é preciso nós amarmos a Deus primeiro. Nós só vamos entender a Bíblia, nós só vamos entender a revelação se nós amamos a Deus. Nós só vamos entender profundamente as Escrituras se nós amarmos a Deus, porque isso faz todo sentido. Por isso que a igreja nos ensina que ignorar as Escrituras é ignorar Jesus Cristo. São Jerônimo disse isso. Na história da revelação, Deus entrou na história da revelação atuando de verdade. É dito que a revelação de Deus acontece dentro da história. E Deus não ficou distante. Ele entrou na história e atuou de verdade. Era como quando as religiões antigas viam o tempo como uma roda. As coisas iam sempre se repetindo. O povo de Israel entendeu o tempo como Deus conduz tudo para frente, para um fim bom. Então, todo mundo via a definição de religião, definição da vida, definição de tempo, espaço, como uma roda. Ela ia se repetindo, ela ia girando, os anos, era tudo a mesma coisa se repetindo e tal. O povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus, eles entenderam que o tempo não era essa roda, não se repetia tudo novamente, não. O tempo era algo, o tempo de Deus era Deus conduz para frente. Não conduz a gente a voltarmos ao ponto zero e começarmos de novo. Não, ele nos conduz para frente, para um fim bom, para um final bom. A revelação ela é um diálogo. Deus fala, o homem responde. Deus fala de novo. E é uma caminhada de amizade e confiança entre Deus e o homem. É bem interessante que a apostila termina com uma revelação forte, né? Que a revelação é sempre uma iniciativa de Deus e uma resposta humana. É como uma ligação. Deus nos liga e nós precisamos atender. Se ninguém atende, não tem conversa. A fé é justamente dizer sim para Deus. E essa fé não é um sentido vazio. É um encontro real com um Deus vivo. É isso que nós temos que entender. Que a teologia da revelação é como Deus revela até nós. E como nós vamos entender essa revelação de Deus para nós. Então, nessa aula, nós temos ali, foram abordados 6 pontos nessa apostila da primeira aula, que é que Deus se revela na criação e na história, através da criação do mundo e na história até Jesus Cristo. A revelação é um processo que termina em Jesus Cristo, obviamente. Então começa lá de Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, até chegar em Jesus Cristo, naquela questão revelação, palavra, os profetas, os erros e acertos, o povo muitas vezes teimoso, Deus deixando o povo, não, beleza, vamos ver até onde vocês vão. Daí vinha naquele meio, aquele profeta, aquele religioso, aquela pessoa que ela voltava, mas Senhor, o nosso povo está sofrendo de novo, isso, aquilo, tal. Então Deus, vocês estão me procurando, então vamos revelar mais um ponto para vocês. Até que ele mandou o seu próprio filho, que é onde termina, ali. Que nosso Senhor Jesus Cristo, ele desceu dos céus, veio para os judeus e passou para os gentios, para toda a humanidade. Então a fé católica ela se apoia na Bíblia, na tradição e no magistério. O homem tem o desejo de Deus no coração. Lembrando, tá? Nós temos o desejo de Deus, nós queremos entender o sentido da vida. Então nós já nascemos com o desejo de Deus no coração.
A Bíblia é a palavra viva, inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é aquele álbum, é aquele álbum da revelação de Deus. Só aquela compilação de toda a revelação de Deus para nós. E ela é inspirada pelo Espírito Santo, e sem o Espírito Santo é só papel. Nós temos sempre que ter a convicção no Espírito Santo de Deus, na inspiração do Espírito Santo de Deus. E a fé é a resposta. Deus nos chama, nos respondendo. Então, a revelação, os 6 pontos que essa aula quis mostrar para nós, é o caminho de Deus, o processo que se culmina em Jesus Cristo, a fé católica que é apoiada nessa trípode, a Bíblia, tradição e magistério, o homem ter o desejo de Deus sempre no coração, a Bíblia ser sempre aquela palavra viva inspirada pelo Espírito Santo, e a resposta para tudo isso é a fé. É Deus nos chama e nos responde. E nós temos que entender. Muitas vezes nós não entendemos pela dureza do nosso coração. Todo dia existe Deus. Ele está nas pequenas coisas, no amor, na vida, na esperança. A teologia da revelação é o convite para enxergar Deus falando no meio da vida. Então, essa é a conclusão final de toda essa apostila, essas 7 páginas, que ela quer dizer que é um convite para nós enxergarmos Deus falando no meio da vida. Muito obrigado.